Olá amigos, sejam bem-vindos a DeFi Universe, aqui é o professor Fernando Lopes e hoje nós vamos entender como que a União Europeia definiu os criptoativos, bem como algumas das suas principais espécies. Vamos ver que o projeto europeu contempla até mesmo os chamados Fractional NFTs. Ou seja, a partir de agora nós temos aí um framework que trata as principais hipóteses de uso dos criptoativos e um guia de modo a que você, como advogado ou profissional da área, consiga entender um pouco melhor os objetos que integram este fantástico mundo dos criptoativos. Então vamos lá, vamos assistir a aula e vamos começar pelas classificações. Bem, tudo que eu for falar aqui, essas definições todas, eu especifiquei elas em um artigo que está no meu LinkedIn, vou deixar o link. Então, caso você fique com alguma dúvida ou queira conferir exatamente onde está determinada citação, você pode ir lá no artigo, no rodapé geralmente tem ali bem o indicativo para que você possa daí ler o projeto por si próprio. Então hoje eu vou, obviamente aqui nesse vídeo eu vou falar sim sobre todas essas definições, mas vou também acrescentar algumas coisas que não estão no artigo. A começar pela questão do porquê das classificações. Bem, essas classificações, tanto do criptoativo no modo geral quanto das espécies, ela é muito importante quando nós falamos sobre segurança jurídica, que é um dos objetivos do projeto. Então o legislador europeu ele enuncia 4 objetivos e ele segue de fato, de maneira lógica, esses objetivos, tanto para elaborar as normas restritivas quanto para as exclusões. Então quando o legislador europeu, por exemplo, exclui o que o mercado chama, por exemplo, de NFTs, né, alguns casos, ele faz isso de maneira justificada, certo? Ou seja, o legislador não é obrigado a regulamentar tudo, certo? Que horas que, por exemplo, você deve ir no banheiro. Não, as pessoas colocam assim, o legislador europeu não regulamentou o NFT. Não, ele regulamentou sim, muitas vezes optando por não regulamentar, certo? A regulamentação ela tem que seguir objetivos e ela tem que ter um respaldo legal também. E até mesmo constitucional. Então tudo isso foi observado no projeto europeu. A outra questão, como eu estava falando especificamente ainda que é importante, né, sobre essa questão da segurança jurídica. Isso é fundamental, porque se eu não tiver o conceito de criptoativo bem definido em cada uma das suas espécies, eu nunca vou poder saber orientar o cliente no sentido de que ele pode ou não criar ou oferecer ao mercado aquele criptoativo e nem saber que tipo de regulamentação que incide sobre esse criptoativo. Então eu preciso ter uma especificação disso. E o legislador europeu fez isso, contrário ao do brasileiro, mas eu não vou falar mais do projeto brasileiro. Falei bastante no outro projeto. Então é importante que a gente tenha isso bem claro, tá? As classificações elas estão relacionadas à questão da segurança jurídica e por isso que ela tem que ser o ponto de partida para o nosso estudo. Então vamos lá, como que o legislador trata isso então, primeiro? Bem, primeiro ele traz uma classificação geral, um conceito geral de criptoativo. Obviamente que, se você sabe, já criou um token ou já acompanhou aquilo, sabe como que é o processo, o que é efetivamente um token, você sabe que nada mais é do que um número, certo? Ou falando de uma forma um pouco mais específica, né? Nós temos uma série de regras, um conjunto de regras relativas a uma quantidade e que determina como essa quantidade deve ser transferida a um padrão, conforme você sabe, né? Por exemplo, o padrão ERC20. Então, esses números, eles são o quê? Eles são utilizados para a representação de objetos, muitas vezes, em muitos dos casos. E isso se aplica muito no caso, né, dos tokens, mas todos os criptoativos, em geral, eles são objetos utilizados para a representação de algo. Mas isso ainda não é suficiente para diferenciar o criptoativo, por exemplo, de um ativo digital. Porque o ativo digital também, como um contrato digital, por exemplo, ele também representa algo. Ele também está na internet, por exemplo, em alguns casos, e ele também representa algo. E qual que é a diferença? Então, é a criptografia. Não, há vários documentos digitais que também utilizam criptografia. Então isso essa ideia, por exemplo, do ativo virtual, até que consta no projeto brasileiro, ela está presente em todos os bens digitais. Então o legislador europeu ele já toma um cuidado em relação a isso e como ele sabe muito bem o que está fazendo, nós temos que reconhecer isso,
ele coloca ali que são apenas ativos digitais ou bens digitais que são transferidos mediante o uso de tecnologias chamadas de DLTs, tecnologias de registro distribuído. Isso é fantástico. Aí muitas pessoas falam assim, mas devia ter falado blockchain. O pessoal que fala isso pode saber que eles conhecem provavelmente de ouvir falar, mas eles não entendem exatamente os detalhes técnicos, né? E o que importa efetivamente para o efeito jurídico. Hoje você tem uma série de tecnologias que estão aí no mercado, não vou enunciar todas, né? Que são tecnologias de registro distribuído, mas nem todas utilizam a blockchain. A blockchain é apenas uma estrutura de dados, que pode ser inclusive substituída por outras, né, como os chamados DAGs, que nós já falamos aqui. Então, ou seja, a blockchain é apenas uma estrutura de dados, mas ela só existe no contexto de uma rede. E o que importa para o direito é fundamentalmente a rede. É na rede onde que é responsável, por exemplo, por questões de impacto jurídico muito importante, questão de validação, é a rede que é responsável por processar as transações. Então o legislador europeu foi muito feliz quando ele especifica que o bem digital, criptoativo, é aquele bem digital que ele é distribuído por meio dessas tecnologias. E aí que faz a diferença, porque eu consigo abranger não apenas redes que utilizam blockchain, mas também outras que utilizam outras estruturas de dados. E ao mesmo tempo eu excluo os bens digitais tradicionais que estão aí, que são, vamos dizer assim, compartilhados ou que as pessoas possuem, acessam mediante os serviços tradicionais aí que nós temos, né, em nuvem, etc. Os servidores que não estão numa rede distribuída, basicamente é isso, que não está relacionado com essa ideia com os princípios, né, trazidos pelo Bitcoin. Então essa é a questão. Então você tem que, uma primeira questão que você deve observar é se há alguma tecnologia, o processo de transferência desses ativos. Se o processo de transferência estiver relacionado com uma rede distribuída, no sentido, né, de algo como utilizado pelas chamadas DLTs, que daí o projeto tem todo um estudo acerca dessas tecnologias, aí você pode entender como criptoativo. Então, mas essa é a definição geral, certo? Então, excelente a definição geral, uma vez que basicamente é isso mesmo que são do que se trata os criptoativos. São bens digitais utilizados para a representação de bens, direitos ou até mesmo valores. Beleza. Então agora, uma vez definido o aspecto geral, aí nós vamos para as subcategorias, certo? Então as subcategorias são 3 subcategorias. 2 de muita relevância em muitos projetos, que são a categoria dos Asset Reference Tokens e a dos E-Money Tokens. O que são essas 2 subcategorias? Bem, essa do Asset Reference Tokens são nada mais, ela se refere a quando você cria um token para representar algum bem. Como assim? Por exemplo, pode ser uma saca de alguma commodity, né? Uma quantidade de ouro, uma saca de trigo, imóveis, vamos falar já que ele aborda de forma específica isso. Então pense muitas vezes aquele token que o empreendedor diz que está relacionado a algum bem, que pode ser uma commodity, certo? Em geral é mesmo uma commodity. Hoje você tem aí uma série de tokens, né, desse tipo que representam esse tipo de bens. Ou seja, ele é utilizado para referenciar, né, algum bem cujo valor é muito bem determinado, é conhecido pelo mercado. Então, obviamente que esse é um tipo de token que o legislador ele tem que ter atenção, porque o que garante que, por exemplo, aquele token que está sendo oferecido representando, por exemplo, uma quantidade de sacas de trigo, estou usando o exemplo aqui de café, ou seja lá o que for, o que de fato comprova para o investidor que ele está relacionado àquela quantidade? Quem que prova isso? A blockchain não prova isso, certo? Ou seja, o que relaciona o objeto digital que está na blockchain com o objeto real que não está na blockchain. Então o legislador tem que ter uma atenção a esse tipo de ativo. Só que, claro que não é apenas... aí você já pergunta, né? Mas se não for um bem, por exemplo, for uma moeda? A mesma coisa,
certo? Porém, para esse caso, como envolve interesses relativos à política monetária, aí o legislador europeu ele chama de e-money tokens, porque vai ter uma regulamentação diferenciada. E no caso ele fala que então esse token, quando ele se refere a uma moeda nacional, ele traz no projeto, né, o que se compreende por isso, por moeda nacional. O europeu ele tem muito essa questão da classificação. Aí ele passa a ser um e-money token. Então são disciplinas jurídicas diferentes. Então tokens que você diz que estão representando determinados bens ou direitos. E esses outros tokens são representados especificamente moedas. Aí você fala, é stablecoin. Tem que ter muito cuidado aqui. De fato, se você for pegar, por exemplo, lá o Tether é um token que representa moeda. E é chamado de stablecoin. Mas stablecoin, quando nós falamos de stablecoin, geralmente nós estamos nos referindo a um conceito do mercado. Certo? Então há muitos casos, por exemplo, de stablecoins que não necessariamente vão se enquadrar nessa definição de e-money tokens. Isso é importante, tá? Então, a definição jurídica em si essa definição de e-money token abrange alguns elementos que o mercado chama de stablecoins? Sim. Porém, é errado você dizer que o projeto regulamentou todas as hipóteses de existência de stablecoins. Há várias situações e aí, mas a gente não tem como entrar aqui. Tá? Então, muito importante diferenciar o conceito econômico, o conceito que o mercado atribui para o objeto, o significado jurídico. Perfeito, então temos essas duas subcategorias. Bem, a terceira subcategoria que é interessante são os chamados token utilities. Mas não é necessariamente o que o mercado chama de token utility. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é que o token utility, agora definido pelo legislador, ele é um meio para um determinado fim, ou seja, ele é um token que eu crio e restringe, por exemplo, o acesso do consumidor a um determinado bem, desde que o consumidor tenha esse token no seu balance. Então, quando o consumidor vai acessar, por exemplo, ali a plataforma, eu vou verificar o balance dele, e aí, se o balance tiver a quantidade X de token, ele pode acessar o produto. Isso é o token utility em termos jurídicos. Então perceba algo que é importante. O mesmo token ele pode ter essa função de token utility, mas ele pode ter ele pode também ter uma função de asset reference de tokens. A função de token utility ela é disciplinada de uma forma. Se o teu token for só utility, a disciplina jurídica é uma. Mas se ele tiver a função de também asset de referência de token, de referenciar algum outro objeto, a disciplina é outra. Vamos falar mais sobre isso. Então não dá para querer enganar o legislador falando assim, o meu token é utility. Certo? Mas isso nós vamos falar mais à frente, tá? Nesse vídeo aqui mesmo, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, essas são basicamente as 3 subcategorias. Eu acho que está bem claro, eu acho que vocês certamente aí já conseguiram verificar, visualizar uma série de hipóteses, né, de tokens desse formato aí. E essas categorias, né, principalmente as duas primeiras, elas têm uma regulamentação aí um pouco mais restrita. Há casos, por exemplo, de exceção. O legislador europeu ele toma cuidado também em relação aos valores. Saber se o valor da emissão é substancial. Né? Outra coisa importante, para quem que você está oferecendo, se é investidor qualificado, se não é um investidor qualificado. Mas isso nós vamos poder abordar aqui já nesse vídeo. Bem, feito isso, vamos ainda à questão aí dos NFTs, né? O que o mercado chama de NFTs, né? Que é basicamente você tem um token e você tem, que fica na blockchain, você tem, ou em outra estrutura, e você tem o metadado. Geralmente a gente coloca no IPFS ou fica em outro lugar. O que acontece? Esses NFT, esse token, quando ele é usado para representar bens de caráter único, uma casa, por exemplo, tá? Mas não apenas uma casa, são os bens infungíveis, ele não será abrangido pela legislação. Por que isso? Porque o legislador não sabe,
não quis fazer, não, porque ele justificou no sentido de que não há necessidade de regulamentar esse caso, uma vez que não há risco para o consumidor, por exemplo, não há esses, embora eles possam ser comercializados no mercado, eles não oferecem risco à questão da estabilidade financeira, por exemplo. Mas observe aí, aqui no caso nós estamos falando de fato de tokens que representam bens infungíveis. E aí o legislador ele abre ali uma exceção, ele explica que, olha, não adianta querer vir. Aí o cidadão faz lá o Fraction não NFTs. NFT só que é o Fraction NFTs, então não, tá, não está dentro da norma. Né? Obviamente o legislador ele contempla esses casos e entende que cada uma das partes do NFT ela deixa de ser infungível. Então passa a ser aplicada a regulamentação dos relacionadas aos demais, às demais subcategorias, né? Conforme o caso. Então, ou seja, é muito importante o uso, a finalidade, certo? Perfeito. Então, NFTs, desde que se representem bens únicos, aí entra, por exemplo, a categoria dos tokens, chamados tokens imobiliários pelo mercado. Então, eu tenho um token que representa uma casa. A pessoa adquiriu aquele token, ela compra a casa. Ah, mas esse token ele está dividido em frações. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque você pode cair nessa questão do fractional NFTs, e aí deixa de ser fungível, deixa de ser infungível e passa a ser fungível cada uma dessas partes. Não dá para tentar ludibriar o legislador dizendo que você está vendendo um token que representa uma casa, um imóvel, e na verdade você está querendo vender cotas de um fundo de investimento imobiliário. E aqui isso também é muito importante, porque essa regulamentação ela não se aplica nos casos, por exemplo, dos ativos que já estão regulamentados por outras leis, ativos financeiros e valores mobiliários. Tem muita gente aí falando, não, você tem que, valores mobiliários tem que ser regulamentados aí por meio de uma outra forma, caso eles sejam emitidos por meio de tokens. Não necessariamente, porque vale a regra de que se o bem oferece os mesmos riscos, então é as mesmas regras, certo? É o mesmo objeto, basicamente, é a mesma função, oferece os mesmos riscos, está submetido às mesmas regras. Então isso o legislador também mais uma vez acertou, porque hoje tem gente no Brasil dizendo que a aplicação sobre o token que representa o valor imobiliário é diferente. Não tem lógica isso, uma vez que todo mundo vai começar a emitir token, vai deixar não tem lógica. Aí você tem toda uma legislação já regulamentando algo que é o chamado capital de risco, que está relacionado ao mercado de valores imobiliários. Há toda uma justificativa legal, não é simplesmente do nada a autarquia não pode mudar porque está utilizando uma tecnologia. E essa é uma questão importante também do projeto. Neutralidade tecnológica. Então o legislador corretamente deixou muito bem claro, não importa a tecnologia que você está usando, eu quero saber a finalidade com que essa tecnologia está sendo utilizada. Se causa risco, se enquadra em algo que já está regulamentado, são as mesmas regras. Isso é algo que, olha, eu já venho dizendo há muito tempo. Por isso que eu gostei muito do projeto europeu, porque ele basicamente ele contempla algo que, não porque não é que você sabe mais, não, é porque você simplesmente estudou o tema, você sabe o que é aquilo, o objeto, e é uma coisa científica, não tem muito como fugir daquilo. Então o legislador europeu ele traz essa classificação. Então temos aí o caso dos NFTs, que quando é infungível não é aplicada a legislação, tá? Por opção do legislador. Temos o caso do Fraction NFTs, que aí deixa de ser infungível, então tem que ser observado o que o advogado vai ter que analisar no caso. O bem que está sendo representado. Não é a tecnologia, não é o token, não é se a rede usa blockchain, se ela usa DAG, se ela usa sei lá o que. E a questão é a função para aquilo está sendo utilizado. É isso que importa para o direito. Certo? Não vamos nem entrar nisso, né? Por que importa para o direito? Ele regulamenta relações sociais. Aquilo que pode causar dano para o outro é aquilo que vai interessar para o direito. Certo? Não a marca da bala, da arma que você utilizou para matar o sujeito. Você matou o sujeito e pronto. Então é mais ou menos essa a ideia. Aí as criptomoedas.
né? Criptomoedas como Bitcoin, por exemplo, também estão ali contempladas e também a legislação não abrange esses instrumentos. Certo? Também de maneira justificada, esses instrumentos eles já possuem uma regulamentação by design, conforme eu já escrevi inclusive num artigo falando sobre por que o Bitcoin não pode ser regulamentado, porque já é regulamentado. Então a criptomoeda basicamente é aquele ativo que ele está relacionado a um serviço, por exemplo, que o usuário presta para a rede, o caso dos validadores, por exemplo. E ele todo o processo dele de emissão já está ali na própria, já vem com o protocolo. Então aí você teria que regulamentar a forma de criação desses protocolos. Uma coisa que talvez aí daqui uns 50 anos seja discutida, né? Mas aqui já foi um grande avanço, a gente conseguir agora ter uma distinção melhor. Então essa questão das criptomoedas também, elas são definidas no projeto, de uma forma muito bem clara, o legislador sabe o que está fazendo nesse caso. E também são excluídas. E enfim, a representação de qualquer bem por meio de token, se o comércio desse bem ele já é feito sem uma regulamentação específica, caso dos ativos financeiros ou valores imobiliários, ele pode perfeitamente ser feito sem a necessidade da regulamentação. Certo? Você não pode confundir, obviamente, o caso dos Asset Reference Tokens, que a pessoa está dizendo que aquele token que está comprando ela está relacionada a um bem que existe, mas o valor pode variar, com aquele token que ele é uma espécie de contrato, onde a pessoa adquiriu o token, ela adquire o objeto. Aí se você vende um token, dizendo que aquele token vale uma casa, por exemplo, e aquele token não está relacionado àquele imóvel, ele não te dá qualquer acesso àquele imóvel ou àquele carro, por exemplo, ou qualquer outro bem, a guitarra, ou o que for, aí você está cometendo estelionato. Você está vendendo um ativo, representando um ativo que não existe. Mesma coisa que você pegar um contrato e uma pessoa leiga lá dizer que esse contrato aqui vale o bem X, vale a casa X, e a casa não está registrada. Então tem que diferenciar muito bem. Às vezes, mas é um contrato esse token representa um contrato de promessa de compra e venda. Aí sim, aí é um contrato de promessa de compra e venda, e aí tem que estar bem especificado isso. Certo, pessoal? Então acho que esse vídeo aqui já ficou até bem mais longo do que eu esperava. Mas em síntese, o que eu queria passar para vocês são essas distinções, que agora elas algo que o mercado já conhecia, mas não estava ainda, nós não tínhamos ainda um framework, vamos dizer assim, e agora nós temos uma legislação muito específica que ela trata dessas questões técnicas, mas sob o ponto de vista jurídico, que é o que mais importa. Não apenas para o direito, mas até mesmo para o próprio consumidor. Ele saber o que ele de fato está adquirindo com aquele token. Ele saber que quando é um caso, por exemplo, de um bem digital que está relacionado a um bem real, qual que é a garantia de que aquele token de fato representa aquele bem real? Blockchain não é garantia de nada. Esqueça isso, certo? E o legislador europeu tomou muito cuidado em relação a isso, certo? Então, conforme daí a espécie, aí vai ter uma disciplina específica. E, bem, há muitas outras coisas que a gente podia falar aqui, certo? E eu possivelmente vou gravar outros vídeos ou escrever artigos, talvez até um livro sobre esse tema, que é muito interessante. E beleza, pessoal, espero que vocês deixem as suas dúvidas aí, talvez a gente possa fazer uma live também para falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acredito que com esse vídeo você deve ter entendido as diferentes classificações, entender a diferença jurídica e a diferença técnica. Veja que o mesmo token, que você usa ele como uma função utility, ele pode ter outras funções. E essas outras funções, elas podem exigir daí que você se adeque à regulamentação, certo? O projeto ele fala também sobre a parte do marketing, coisa que a gente sempre em projetos de optimização sempre fala para o cliente. Tem que cuidar com a parte do marketing que você vai fazer, até mesmo para caracterizar se é oferta pública ou oferta privada. CVM, valor imobiliário, aplica-se apenas a ofertas públicas de valores imobiliários, não se aplica a oferta privada. Se você tem uma SA, por exemplo, você pode perfeitamente criar um token, certo? E usar esse token para representar processos internos, de modo a trazer mais transparência entre os sócios. Isso tudo não precisa de CVM, tá? Então, ou seja, são questões específicas aí. Esse caso do CVM, sempre faça antes consulte o advogado, tá, pessoal? Não vai querer dar justificativo que eu estou falando, isso aqui não é a consultoria jurídica. Esse canal não precisa nem dizer, é finalidade educacional. Mas, obviamente, que em regra,
As ofertas privadas, elas não são regulamentadas pela CVM, mas aí você tem que saber pegar o advogado que ele sabe dizer a diferença entre oferta pública e oferta privada. Isso tem que ser feito de maneira profissional por meio da contratação de um advogado. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e nos vemos aí na próxima aula.